Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo você que está nos assistindo também. Esse é o nosso culto de domingo, um momento de comunhão da igreja, um momento onde a igreja se reúne para adorar ao nome do Senhor. Então, façamos desse momento um momento de adoração, um momento de louvor ao nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu separei uma palavra que quero caminhar hoje com os irmãos por ela. Está lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você pode, junto comigo, feche os teus olhos. Pai, nós entramos na Tua presença nesse momento, te pedindo que o Senhor nos abra a porta da palavra, que esse seja um momento onde os Teus filhos possam ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar para eles. Deus, nós preparamos o ambiente, nós preparamos os nossos corações, e esse é o momento propício, Senhor, para que o Senhor entregue aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que tudo aquilo que eu sei, que eu penso que eu sei, caia por terra agora em nome de Jesus, que flua dessa plataforma apenas aquilo que é a Tua mensagem, que é viva e eficaz. Essas coisas nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Enquanto eu estava estudando essa mensagem que o Senhor me deu, o título dessa mensagem é Pela alegria que lhe foi proposta. E no texto nós lemos que Jesus, ele suportou as aflições, ele suportou as pessoas que o criticavam, as pessoas que vinham contra ele, e pela alegria que foi proposta a ele, ele venceu. Então, nessa noite eu quero trazer aos nossos corações as propostas que o Senhor fez a nós, as promessas que o Senhor nos entregou, talvez os dons que o Senhor te deu, as palavras que Ele liberou sobre você. E eu acredito que essa é uma noite onde a gente possa nos lembrar daquilo que o Senhor nos entregou. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, seja em um culto, seja de uma pessoa específica, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós somos reabastecidos de certa forma. Quando alguém libera algo sobre a sua vida, quando alguém libera algo sobre você, quando você sair desse culto hoje, você sai daqui reabastecido, revigorado, com as suas forças revigoradas. E quando vem a aflição, quando vem a tempestade, quando vem o dia mal, parece que tudo aquilo que nós ouvimos, nós esquecemos. Parece que tudo aquilo que nós uma vez recebemos, cai por terra. Parece que toda aquela força, toda aquela alegria, toda aquela felicidade de um culto, de uma reunião, quando vem o dia mal, parece que tudo aquilo vai por água abaixo. Mas essa noite eu quero trazer aos nossos corações que, pela alegria que nos foi proposta, nós iremos vencer. Pela promessa que o Senhor nos entregou, nós iremos caminhar. Pela palavra que Ele liberou sobre nós, nós iremos avançar. Sabe, nós estamos vivendo em um mundo muito polarizado, em um mundo muito corrido, em um mundo onde
cada vez menos se comunica, em um mundo onde cada vez menos se relaciona, em um mundo onde se relaciona muito através da internet, através das redes sociais, mas em um mundo onde pouco se relaciona fisicamente, onde pouco se relaciona olho no olho, onde pouco se relaciona com um abraço, sabe? E semana passada eu estava ali naquela esquina do Banco Itaú com o Banco do Brasil, ali da Indaial, e eu estava ali esperando para atravessar e tinha muitos carros passando, ônibus, caminhão, moto, bicicleta, pedestres, e eu fiquei, eu acho que cerca de uns 50 segundos ali esperando para atravessar, e eu fiquei refletindo sobre algo. Era, eu acho que uma quarta-feira, quinta-feira, e eu fiquei refletindo sobre algo. Todas aquelas pessoas que estavam passando por ali, todas aquelas pessoas que estavam caminhando por aquele local, todas elas estavam correndo atrás de alguma coisa. Sabe, talvez algumas estavam indo para o trabalho, voltando do trabalho, talvez algumas estavam, sei lá, pessoas, caminhões com containers saindo do porto, enfim, todas aquelas pessoas estavam correndo atrás de algo, talvez atrás do seu sonho, talvez atrás de dinheiro para poder manter a família. E a verdade é que, por muitas das vezes, nós somos assim. Nós acordamos, talvez amanhã você acorde aí 6, 7, 8 horas da manhã, vai para o seu trabalho, depois você volta e, enfim, você vive a sua vida. Mas às vezes acontecem algumas coisas no nosso dia a dia, às vezes acontecem algumas coisas na nossa casa, no nosso trabalho, que acabam roubando a nossa atenção daquilo que deve ser o nosso ponto central, que são as promessas de Deus para nós. Sabe, e quando eu digo promessa de Deus para nós, eu não digo somente as promessas ministeriais, talvez de você ser um pregador ou um cantor, não. Eu digo aquela promessa que Deus te deu, que você seria um grande médico, um grande empresário, aquela promessa que o Senhor entregou para você, que a sua empresa prosperaria, que você teria uma promoção no seu trabalho, enfim, tudo isso são promessas, tudo isso são coisas que o Senhor nos promete. E às vezes, na correria do dia a dia, nós acabamos nos esquecendo dessas promessas que Ele nos fez. Às vezes, nós acordamos cedo e sequer nós nos lembramos dele. Às vezes nós já acordamos atrasados, só colocamos uma roupa, vamos terminando de nos arrumar no carro e a gente chega para trabalhar e nós não nos lembramos daquilo que ele tem preparado para nós. E nós vivemos em um mundo onde a correria tende somente a aumentar, onde a população tende a crescer, onde o mercado tende a aumentar, então gradativamente esse afastamento também irá aumentar. Então eu acredito que essa mensagem ela é uma mensagem de despertamento para a igreja, uma mensagem de despertamento para o povo de Deus, porque é fato que a mudança que o mundo precisa está aqui dentro, a mudança que o mundo precisa somos nós que conseguimos transformar o mundo, somos nós que conseguimos transformar as pessoas, é através das nossas atitudes que nós conseguimos ser luz, como o Senhor nos disse. E um monte de luz aqui dentro não resolve, essas luzes elas precisam estar espalhadas pelos bairros da cidade, pelas empresas da cidade, e você é essa luz, você é essa candeia colocada pelo Senhor onde você está. Então, que a gente possa de uma vez por todas ter isso dentro de nós. Quais são as promessas e os propósitos que Deus te entregou? Sabe, amanhã de manhã quando você acordar, lembre-se dos sonhos que você tem sonhado, lembre-se dos seus projetos lá de janeiro. Sabe, amanhã é o dia oficial de começar a dieta, amanhã é o dia oficial de começar a ir para a academia, amanhã é o dia oficial de tantas coisas, segunda-feira. Então, que amanhã também seja o dia oficial de você se lembrar que você é filho, que você é amado, que você carrega algo especial da parte de Deus. E que a gente possa caminhar a nossa semana nos lembrando disso e tendo isso dentro de nós. Às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, de querer ganhar dinheiro, de querer ser bem sucedido, de querer nos formar, e tudo isso é bom. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, nós sempre queremos mais e nós sempre buscamos mais. Isso é bom, talvez você esteja fazendo uma faculdade para conseguir ser promovido no seu trabalho, ou talvez você esteja fazendo algum curso para que você possa crescer na sua área, e tudo isso é muito bom. Mas que nós possamos fazer isso também caminhando naquilo que o Senhor nos pediu. Para que quando Ele nos pedir aquilo que Ele nos entregou, que a gente possa entregar aquilo
próspero para ele, aquilo formado para ele. Existem algumas coisas que ele entregou só para você, existem algumas promessas que ele fez só para você. Então, que nessa noite talvez se você se esqueceu das promessas de Deus, se você se esqueceu que Deus tem um plano para a sua vida, nós estamos aqui para te lembrar que existe algo separado da parte de Deus para você viver. Sabe, às vezes nós carregamos tantos pesos conosco, às vezes nós carregamos tantos fardos conosco, que isso nos impede de avançar, isso nos impede de caminhar. Lucas 5 vai contar uma história onde Jesus ele começa a rebanhar os seus discípulos. E quando Jesus ele começa a buscar os seus discípulos, a montar uma equipe, existe uma parte muito interessante que diz em Lucas 5 que eles largaram tudo o que eles tinham e eles seguiram a Jesus. Quando Jesus os chama, eles largam tudo o que eles tinham e eles começam a seguir Jesus. Sabe? E com o passar do tempo, parece que enquanto mais tempo nós passamos na igreja, essas coisas vão ficando clichê pra gente. Essas mensagens, elas vão ficando marcadas pra gente e nós vamos nos esquecendo disso. Mas nós precisamos entender que esses discípulos, eles terem largado tudo para seguir Jesus, meu irmão, isso tem um significado, não é apenas letra. Quando esses discípulos, eles largam tudo e eles começam a seguir Jesus, a Bíblia diz que eles largam tudo e eles começam a seguir o Mestre. E muitas das vezes nós estamos seguindo Jesus, nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos fazendo o que Ele nos pediu, mas nós estamos carregando um peso que não é nosso, porque nós esquecemos de largar tudo. Nós esquecemos de deixar tudo para trás. Talvez você esteja seguindo Jesus, mas você ainda se lembra dos pecados que você cometia. Talvez você esteja seguindo Jesus, mas você deixa com que as pessoas joguem na sua cara quem você era. Talvez você esteja seguindo Jesus, mas ainda você carrega aquele medo que você tinha, aqueles vícios que você tinha, aqueles erros que você cometia. Sabe, meus irmãos, e enquanto mais peso nós carregamos, menos nós caminhamos. Enquanto mais pesado o nosso fardo, menos a gente consegue caminhar, menos a gente consegue avançar. Enquanto mais peso você carrega com você, mais tempo você demora para alcançar o objetivo que Deus tem preparado para a tua vida. Quando nós vamos fazer uma trilha, nós vamos fazer uma caminhada, geralmente quem está com a mochila mais pesada demora mais para chegar. Ou geralmente quem está com a mochila mais pesada chega mais cansado. Sabe? E por que se cansar se Ele já disse, olha aqui, pegue o meu jugo que é suave, pegue o meu fardo que é leve. E às vezes nós insistimos em carregar aquilo que Ele não pede para que a gente carregue. Às vezes nós insistimos em nos lembrar daquilo que nem Ele mais se lembra. Às vezes nós insistimos naquilo que nós éramos, que Ele mais nem lembra que um dia nós fomos aquilo. Às vezes nós insistimos em tantas coisas que Jesus já até esqueceu. Às vezes você se lembra dos seus pecados que Ele já nem se lembra mais. A Bíblia diz que todos os pecados foram jogados no mar do esquecimento e hoje nós somos justificados através dEle. Sabe, meus irmãos, nós precisamos parar de nos autocastigar. Nós precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. E eu não estou pregando aqui para você uma hipergraça, uma supergraça, não. Eu estou pregando aqui para você a misericórdia de um Deus que entregou o seu Filho. E nós precisamos fazer valer a pena esse sacrifício, para que a gente possa continuar avançando, para que a igreja avance, para que os discípulos aumentem, para que amanhã ou depois nós sejamos milhares e milhares em Itajaí. E eu não digo CI, eu digo a igreja de Cristo. Sabe, todas as igrejas, todas as denominações. Jesus, ele sentava-se com publicanos, com fariseus, com pecadores, com prostitutas. Que nós possamos de uma vez por todas, meus irmãos, entendermos que o sacrifício dele na cruz é suficiente. Você não precisa ficar se sacrificando. Você não precisa ficar se sacrificando pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, por tantas coisas que tem nos alcançado nesses dias. O sacrifício dele é suficiente. Tudo ficou na cruz, então que a partir de hoje nós possamos nos lembrar disso e caminhar para o propósito que Ele nos entregou. Sabe, não deixe o diabo colocar na tua cabeça quem você era, porque tudo isso quer só te desviar do propósito de Deus para a tua vida.
que hoje nós possamos entender que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos escolhidos e que a gente possa de uma vez por todas caminhar para o propósito de Deus, caminhar para o alvo. Sabe, cada vez que a gente para se lamentar, cada vez que a gente para pensando em desistir, isso nos atrapalha, isso só atrasa o cumprimento das promessas de Deus para mim e para a tua vida. Sabe, pela alegria que nos foi proposta, nós avançaremos. Pela alegria que nos foi proposta, nós alcançaremos. Pela alegria que nos foi proposta, nós cumpriremos. A Bíblia vai contar que certa vez Deus chega a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus, ele chama Abraão para ir para uma terra que sequer Abraão sabia qual era essa terra. Sabe, é como se hoje você chegasse em casa, arrumasse todas as suas mudanças, colocasse dentro de um caminhão, pegasse a sua família, colocasse dentro de um carro, pegasse a BR-101 e vai. Sabe, assim foi a promessa que Deus entregou para Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Abraão foi, e o Senhor mostrou essa terra. E você conhece a história, você sabe o legado que Abraão deixou. Mas a verdade é que muitas das vezes nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos as promessas de Deus, mas nós temos medo de avançar, nós temos medo de ir adiante. E quando o medo ele te alcança, meu irmão, é algo muito curioso, porque você com medo você não consegue fazer nada. O medo ele te trava, o medo ele te paralisa, o medo ele te deixa estático. Que nessa noite nós possamos pegar a coragem que o Senhor tem para nos dar. Sabe, coragem não vai fazer você acordar amanhã de manhã e não sentir medo. A coragem vai fazer você acordar amanhã de manhã, sentir medo e ir além do medo. A coragem vai fazer você ir além do seu medo. A coragem vai fazer você vencer o seu medo. E é essa coragem que Deus quer nos entregar. Sabe, é a coragem de sair do meio dos nossos, é a coragem de deixar aquilo que Ele nos pediu, de abrir mão daquilo que Ele nos pediu, de deixar de lado as pessoas que têm nos aprisionado, os lugares que têm nos prendido e caminhar adiante, e ir para a terra que Ele nos prometeu, e ir para a terra que Ele preparou para nós. Quando nós deixamos de lado isso que nos separa de Deus, meu irmão, é muito mais fácil da promessa se cumprir na nossa vida. E às vezes nós vivemos uma vida inteira lutando e batalhando para que se cumpra o que o Senhor nos prometeu, para que aquela empresa, aquele negócio que Ele te prometeu cresça, para que o seu ministério cresça, para que no seu trabalho você avance, mas você ainda está carregando um peso que não é seu. E se você chegou aqui nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, deixe esse peso nesse lugar e vá para casa sem esse peso. Vá para casa sem esse peso que não é seu. Uma outra história muito interessante é a história de Jonas. Deus chama Jonas e Deus diz a ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e entregue essa palavra a eles. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele não indo a Nínive, ele desce a Tarsis. Sabe, quando eu leio isso e eu vejo Deus entregando uma promessa concreta para Jonas. Perceba que para Abraão Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para Jonas Deus disse: vai até Nínive. E Jonas, fazendo o oposto de Abraão, ele fugiu da promessa do Senhor. Ele fugiu da palavra de Deus. Ele fugiu daquilo que Deus tinha entregado para ele. E a Bíblia diz que então ele descendo a Tarsis, dentro de um barco, eles começam a passar por uma grande tempestade, por uma grande tribulação. Eles começam a passar por uma grande tempestade. E então Jonas, percebendo que quem estava causando tudo aquilo ali era ele, então a Bíblia vai nos contar que ele se lança ao mar. E quando ele se lança ao mar, ele
entende que ele estava fugindo da promessa de Deus. E quando ele se lança ao mar, ele começa a passar por um tempo de tratamento com Deus. E esse tempo de tratamento que ele passa com Deus, a Bíblia vai dizer que um grande peixe pega ele, e dentro desse grande peixe ele começa a passar por uma reconciliação com Deus. Ele começa a conversar com Deus, e no livro de Jonas tem toda a oração que ele faz, todas as súplicas dele. Mas, da mesma forma como Abraão, Jonas também a promessa se cumpre, em Jonas também a palavra se cumpre, porque depois de passar por toda essa tempestade, por toda essa tribulação, depois de ter passado por esse momento tão difícil, ele cumpre aquilo que Deus tinha entregado para ele. O que tem de muito parecido nessa história é que nas duas histórias a promessa se cumpre, nas duas histórias a palavra se cumpre, nas duas histórias aquilo que Deus tinha dado a esses dois homens acontece, mas de formas diferentes. Um escolhe e vai, e o outro escolhe fugir. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual das duas escolhas tem sido a nossa? Nós temos escolhido ir, avançar, prosseguir, continuar, ou nós temos talvez escolhido fugir e fugir e fugir, e talvez você já esteja aí há anos na igreja e fugindo, talvez você já esteja há anos no mercado e fugindo desse negócio que Deus te deu, talvez você já esteja há anos no meio de tantas pessoas e fugindo das coisas que Deus já te mostrou. Então, que essa seja a noite de você se posicionar. Será que eu vou continuar fugindo, ou será que eu vou aceitar aquilo que Deus tem para mim? Sabe, se você não tem ido por medo, meu irmão, nós declaramos coragem sobre a sua vida. Talvez se você não tem ido porque você ainda não acredita que foi Deus quem te entregou isso, nós declaramos nessa noite a confirmação de Deus. Que você possa buscar em Deus a confirmação, porque às vezes nós buscamos em tantos outros lugares confirmação para algumas coisas na nossa vida. Nós buscamos nos amigos, nós buscamos talvez em pessoas que sequer têm moral para nos dar uma opinião. Sabe, é como a mulher prestes a se separar pedir a opinião para as amigas solteiras. É como um homem prestes a se separar pedir a opinião dos amigos no ferino. Às vezes nós pedimos a opinião de tantas pessoas, e quando já não tem mais saída, quando já não tem mais chance, quando já não tem mais para onde correr, nós chegamos e entregamos a Deus. Quando a nossa primeira atitude deve ser entregar tudo a Ele, quando a nossa primeira atitude deve ser deixar tudo nos pés dEle, quando a nossa primeira atitude deve, antes de qualquer outra, deve ser orar e dizer: Senhor, está aqui, nas Tuas mãos, esse plano, está aqui nas Tuas mãos esse sonho, está aqui nas Tuas mãos esse projeto. Às vezes nós caminhamos e caminhamos e caminhamos e nós quebramos a cara tantas e tantas e tantas vezes. Nós temos sonhos falidos tantas e tantas vezes. Nós temos projetos falidos tantas e tantas vezes. Que hoje o Senhor possa derramar sobre a sua vida, meu irmão, um espírito de paciência, um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Que essa seja a noite de você entender aquilo que Ele tem preparado para você. Que essa seja a noite de você sair daqui caminhando para um alvo. Sabe, chega de nós corrermos atrás do vento. Chega de nós sairmos daqui sem destino e apenas ficarmos aí a semana toda trabalhando. Sabe, chega disso. Vamos saber para onde nós estamos caminhando. Vamos saber para onde nós estamos indo. Vamos saber qual é o nosso destino. Vamos parar de ser pessoas que correm atrás do vento, pessoas que tomam um rumo e não sabem para onde vão. Sabe, nós já temos aquele que é o caminho, Jesus Cristo. Nós já temos Ele, então vamos parar de caminhar por aí como quem não sabe para onde vai. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos nos posicionar, e ao invés de estar buscando destino, nós deveríamos estar dando destino. Sabe,
ao invés de você estar buscando o teu destino nessa noite, você deveria estar aqui se preparando para chegar amanhã e dar destino para as pessoas. Então, que essa seja uma noite de encorajamento, que essa seja uma noite de preparação, que essa seja uma noite que você possa deixar tudo aqui, meu irmão, e que você possa a partir de hoje viver uma nova vida, trilhar um novo caminho, escrever uma nova história. Às vezes nós vivemos tantos e tantos anos na mesmice do domingo, na mesmice de viver pela oração do pastor, na mesmice de esperar o Alelon adorar para que você possa adorar também. Sabe, o Senhor nos pede isso, que nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade, mas você consegue adorar, você não precisa de grandes estruturas, você não precisa de iluminação, de microfone. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,6 que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, Deus, que nos ouve no secreto, Ele nos recompensará. Sabe, então, nós precisamos saber para quem nós estamos entregando o nosso destino. Nós precisamos saber nas mãos de quem nós estamos colocando a nossa história. Nós precisamos saber na mão de quais pessoas nós estamos entregando os nossos projetos. Às vezes nós entregamos os nossos sonhos na mão de qualquer um. Talvez, você quer ver uma coisa muito interessante? Programa uma viagem e conta para alguém, dá tudo errado. Programa de comprar alguma coisa e conta para alguém, dá tudo errado. Programa de fazer alguma coisa e conta para alguém, dá tudo errado. Porque nós não sabemos para quem nós contamos. Que Deus possa colocar no teu caminho pessoas que são ouvido dEle. Que Deus possa colocar no teu caminho pessoas que estejam na mesma sintonia do que a sua. Sabe, às vezes nós caminhamos com pessoas que nos levam para baixo. Às vezes nós caminhamos com pessoas que nos afundam. Às vezes nós caminhamos com pessoas que nos levam a um caminho que não nos agrada e que não agrada a Deus. Às vezes nós caminhamos com tantas e tantas e tantas pessoas que só querem o nosso mal. Quando Jesus ele começa a separar os seus discípulos, ele começa a separar as pessoas que iriam caminhar com ele, meu irmão. Se você for prestar atenção na história, ele pega um bando de maluco. Ele pega pessoas que para a sociedade não tinham jeito ou não tinham chance, mas essas pessoas, elas escreveram uma história que hoje é contada, e nós só estamos aqui hoje por conta dessas pessoas. Nós só estamos aqui hoje porque João e Pedro eles não desistiram. Nós só estamos aqui hoje porque Jesus não desistiu. Nós só estamos aqui hoje porque pessoas lá atrás se lembraram de nós. Então que hoje você possa preparar o caminho para os que estão por vir. Às vezes nós só vivemos o dia de hoje sem pensar no amanhã, e às vezes nós fazemos tantas coisas hoje que talvez no futuro será prejudicial para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que virão através de você. Sabe, eu quero que os meus filhos sejam criados em uma cidade onde existe o amor de Deus, onde não existirá maldade, onde não existirá crime. Sabe, essa cidade somos eu e você que construímos. Essa cidade somos eu e você que construímos através das pessoas que nós elegemos, através das pessoas que nós entregamos o nosso futuro, através das pessoas que você trabalha, através das pessoas que estão do seu lado. Nós somos o futuro. E o mundo tem caminhado de uma forma tão rápida e tão acelerada, e a tecnologia tem vindo tão forte, que às vezes nós acabamos ficando para trás. E quando eu e você nós nos vemos para trás, ou talvez desatualizados, ou talvez deixados de lado, nós precisamos buscar e caminhar as promessas que Deus tem nos dado. Sabe, existem pessoas que têm promessas talvez de no futuro ser os próximos governantes, pessoas que têm promessas de talvez no futuro ser o próximo médico que irá me atender lá no hospital, e eu quero que essas pessoas elas sejam segundo o coração de Deus. Mas se nós não caminharmos nas promessas e nos propósitos que Ele nos deu, nós não iremos chegar nesse nível.
Nós precisamos entender que, às vezes, para algumas coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos passar por um momento de tratamento com Deus. Sabe, Jonas, para que a promessa se cumprisse na vida dele, ele precisou passar algum tempo dentro de um peixe, podendo se reconciliar com Deus. E às vezes, nós nos encontramos assim, em um período de forja, em um período difícil, em um período onde parece que tudo vai errado, em um período onde parece que tudo vai mal, em um período onde o teu micro-ondas estraga, a tua geladeira queima, teu carro dá para trás. Às vezes nós vivemos em um período que parece que está dando tudo errado, e é nesses períodos que Deus quer tratar comigo e com você, é nesses períodos que Deus quer tratar o meu e o seu caráter, para que a gente possa sair desse lugar prontos e preparados. Existe um processo que os ferreiros fazem para forjar peças de ouro, peças de prata, e esse processo ele se chama forja. A peça ela é colocada na forja e na forja é tirada dela todo material, toda impureza, tudo aquilo que não deve estar ali, e junto nesse mesmo processo o ferreiro então ele dá o molde da peça, ele dá o desenho da peça. Ele vai dar talvez o desenho do anel, o desenho do brinco, do pingente, enfim. E às vezes nós nos vemos nesse processo, onde parece que nós estamos em uma forja, onde Deus está sim nos forjando, mas parece que nós estamos apanhando de todos os lados. Parece que você apanha no seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus. Mas esse é um processo muito importante, para que lá no futuro, quando Deus te entregar aquilo que Ele tem para te dar, você esteja preparado para não jogar aquilo fora. Quando Deus te entregar o que Ele tem para te entregar, você já esteja preparado e pronto para receber. Nós precisamos entender os processos de Deus. Paulo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez crescer. E quando ele diz isso, eu entendo os processos de Deus. Sabe, talvez se Paulo não tivesse plantado, Apolo não haveria o que regar e Deus nem haveria o que fazer crescer. E às vezes eu e você nós somos assim. Nós queremos que Deus faça crescer algo que sequer nós plantamos. Nós queremos que Deus faça acontecer algo que eu e você ainda nem plantamos. Que nessa noite a gente possa entender que os planos de Deus para a nossa vida, eles irão se cumprir, as coisas irão acontecer, mas existem etapas, existem tempos. E quando Paulo ele escreve isso, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez crescer. Isso me mostra algo muito interessante, porque se nós plantarmos, se nós regarmos, se nós cuidarmos, mas se nós não entregarmos nas mãos de Deus, meu irmão, não irá prosperar. E às vezes nós passamos anos e anos e anos batendo cabeça e tentando, e parece que as coisas não crescem, que as coisas não vão para frente, porque talvez ainda você não entregou nas mãos de Deus. Que nessa noite você possa entregar tudo nas mãos dEle. Que nessa noite você possa entregar os seus propósitos, as suas promessas, os seus sonhos nas mãos dEle, para que a gente não pare no meio do caminho, porque nós somos tentados a parar no meio do caminho, nós somos levados a parar no meio do caminho. Desde que o mundo é mundo, meu irmão, nós somos tentados a desistir no meio do caminho. Como eu te disse antes, amanhã é o dia internacional de começar a dieta, amanhã é o dia internacional de ir para a academia, amanhã é o dia internacional de você começar a ler, de você começar a acordar mais cedo, mas quarta-feira a tua vida já está uma tragédia. Tu já não está mais na dieta, tu já não está mais indo treinar, tu já não está mais lendo, tu já não está mais acordando cedo, porque nós somos tentados a parar no meio do caminho, nós somos tentados a desistir no meio do caminho. Se você pensar agora, tudo que você viveu de janeiro a junho desse ano, tudo que você caminhou, todos os caminhos que você trilhou de janeiro a junho desse ano, e talvez os seus projetos e os seus planos de janeiro, talvez você já nem esteja mais vendo eles. Talvez os planos que você tinha para esse ano, talvez você já não esteja mais nem
sonhando aquilo, porque nós somos tentados a desistir no meio do caminho. Sabe, janeiro já está logo aqui, janeiro já está chegando, janeiro de 2021, e janeiro é o mês oficial de nós fazermos os nossos planos. O começo do ano é o período oficial da gente dizer que não vai mais tomar refrigerante, que a gente não vai mais comer besteira, que a gente não vai mais fazer aquilo que a gente fazia, e etc, e etc. Porque nós somos tentados a desistir e a parar no meio do caminho. Mas se você for perceber, a mesma distância de janeiro a junho é a mesma distância de junho a dezembro, ou seja, a mesma distância que você percorreu até aqui, é a mesma distância de você cumprir aquilo que o Senhor te entregou. Mas nós somos tentados a desistir no meio do caminho, e nós não cumprimos aquilo que Ele nos deu. Mas que nessa noite você possa entender que a mesma distância do início até o meio é a mesma distância do meio ao final. E se nós caminharmos, e se nós trilharmos o nosso caminho, avançando, prosseguindo, indo até o fim, se nós não desistirmos, se nós não pararmos no meio do caminho, as coisas irão acontecer na minha e na sua vida. O problema é que nós sempre paramos no meio do caminho. O problema é que nós sempre abandonamos no meio do caminho. O problema é que aquela pessoa que você já está meses e meses pregando para ela, quando ela está prestes a se render, você desiste no meio do caminho. O problema é quando a sua casa está prestes a ser transformada, você desiste no meio do caminho. O problema é quando o seu milagre está quase chegando, você desiste no meio do caminho. O problema é quando as coisas estão quase acontecendo, você desiste no meio do caminho. Sabe, nós somos assim, nós somos tentados a desistir no meio do caminho, mas que o Senhor possa nos ajudar a caminhar até o fim, a ir até o fim. E quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, Ele nos ajuda a ir até o fim. Então que hoje você possa entregar tudo ao Senhor, que hoje você possa entregar a Ele e falar: Senhor, sozinho eu não consigo, me ajude a chegar até o fim. Sozinho eu vou desistir no meio do caminho, sozinho eu vou parar no meio do caminho, me ajude a ir até o fim. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que pegou na tua mão, Ele é fiel para ir até o final. A Bíblia, ela vai nos contar uma história muito interessante, de um cego que ele é curado. A Bíblia chama de o cego de Betsaida. Mas quando ele é curado, quando a cura vem sobre ele, a Bíblia vai dizer que Jesus chega até ele, em Betsaida, o pegando pela mão, o tira da cidade, o pegando pela mão, o leva para fora da cidade, e fora da cidade Deus opera o milagre sobre ele. E isso é algo muito curioso. Por que Deus o tirou de dentro da cidade? Por que Deus tirou esse cego de dentro da cidade? Por que Deus levou esse cego para fora da cidade? Por que Deus fez com que esse cego fosse curado fora da cidade? O que se passava na cabeça de Jesus na hora de pegar esse cego pela mão e levar ele para fora da cidade? Betsaida, se você for ver a história, Betsaida era uma cidade de muita incredulidade. A Bíblia vai dizer em Mateus 21, ai de você Corazim, ai de você Betsaida. Se os sinais que foram operados em vocês tivessem sido operados em Tiro ou Sidom, eles teriam vestido roupas de saco, rasgado as suas vestes, se jogado no chão. Porque Betsaida era uma cidade de muita incredulidade. Betsaida era uma cidade onde os milagres não aconteciam, as coisas não aconteciam. E então, para que o milagre desse cego pudesse acontecer, Jesus o pega e o tira daquele lugar de incredulidade. Jesus o pega e o leva para fora dessa cidade. Sabe, às vezes nós caminhamos em lugares assim, em lugares de incredulidade, nós caminhamos em lugares de descrença, nós caminhamos em lugares onde as coisas não acontecem, as coisas não vão para frente. E nessa noite Deus está estendendo as mãos dele para você, disposto a te levar para fora desse lugar, para que o seu milagre possa acontecer, para que você possa alcançar o seu objetivo. E muitas das vezes nós lutamos em ficar dentro desse lugar de incredulidade, onde nada acontece, onde nada avança, onde nós não conseguimos ver nada. E às vezes nós insistimos nesse lugar, quando o Senhor já está com as mãos estendidas,
para nos levar para fora desse lugar, para nos levar para o lugar da nossa promessa, para nos levar para o lugar do nosso propósito. E aí às vezes você diz: Pedro, Deus tirou tudo que eu tinha, Deus me levou para um lugar onde eu não conheço ninguém, o que está acontecendo? Deus está te levando para o lugar da sua promessa. Deus nessa noite, Ele está te tirando de dentro de Betsaida e Ele está te levando para um lugar propício para a promessa se cumprir. E nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos crer nessa promessa. Quando nós acreditamos nisso, meu irmão, fica tudo mais fácil, tudo acontece mais fácil. Mas muitas das vezes nós não temos sequer forças para sair desse lugar. Talvez você não tenha forças para abrir mãos, para abrir as mãos e deixar ir. Talvez você não tenha força para fazer com que as coisas que têm te afastado de Deus, elas saiam de perto de você. Por isso que a Bíblia não diz que Jesus disse para esse cego: vem, vamos para fora. Não, a Bíblia diz que Ele pega na mão do cego. Ou seja, se você não tem forças, meu irmão, Jesus, Ele pega na sua mão e Ele te leva para fora. Mas sabe de uma coisa? Ele só pega na sua mão se você deixar. Ele só vai te levar para fora se você deixar. Ele só vai cumprir na tua vida se você permitir. As coisas só acontecem se nós permitirmos, se nós dermos liberdade. Então, que nós possamos entender que tudo o que tem para acontecer na minha e na sua vida irá se cumprir, porque pela alegria que nos foi proposta, pela alegria que foi proposta a Jesus, Ele venceu, e pela alegria que nos foi proposta, nós também venceremos. Sabe, pela alegria de se encontrar com o Pai, pela alegria de reconciliar a humanidade com o Pai, pela alegria de derramar até a última gota de sangue, pela alegria de ser crucificado, pela alegria de abrir mão de tudo, pela alegria que lhe foi proposta, Jesus venceu e nós também venceremos. Sabe, que a gente possa sair daqui nessa noite com isso dentro dos nossos corações, para que amanhã, quando o dia difícil começar, quando as lutas começarem, quando as dificuldades baterem na nossa porta, a gente possa nos lembrar que pela alegria que nos foi proposta, nós iremos fazer, pela alegria que nos foi proposta, nós iremos avançar. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós estamos fortificados nele, fortalecidos nele, nada pode nos separar, nada pode nos afastar, nada pode roubar a tua atenção, nada pode te levar para outro caminho, porque só Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, tudo está nele, tudo foi por meio dele, tudo veio dele, tudo volta para Ele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Sabe, essa palavra de hoje, ela não é uma palavra, talvez, de você rodopiar, dar piruetas, dar glória a Deus e etc e tal. Essa é uma palavra de transformação. Se nós entendermos essa mensagem, não porque eu ministrei ou não porque nós ministramos, mas porque é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela é uma mensagem que transforma, ela é uma mensagem que restaura. E se nós entendermos de uma vez por todas essa mensagem, as coisas a partir de hoje serão diferentes. As coisas a partir de hoje começarão a mudar. Sabe, que nessa noite você possa ver as coisas que estão te atrapalhando de cumprir o que o Senhor tem te prometido. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que quando Deus vai criar todas as coisas, Ele diz: haja luz. E quando Ele diz haja luz,
a partir da luz ele começa a criar. Lucas 15 conta a história, a parábola de uma mulher que perdeu a dracma. E quando ela perde essa dracma, ela acende uma candeia para que ela possa procurar a dracma. Sabe, candeia ilumina, candeia é luz. Então que nessa noite, antes de começar a correr atrás de tantas coisas ou atrás de tantas respostas, que você possa orar e pedir para que Deus acenda uma luz. E para que através da luz dele, nós possamos caminhar. Sabe, não caminhe no escuro, não vá tapeando no escuro procurando o seu propósito ou o seu destino. Caminhe através da luz que ele irá acender nessa noite. A Bíblia vai dizer, Jesus certa vez ele disse, eu sou a luz. Salmos vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele, luz para os nossos caminhos. Então, não existe outra luz senão ele, não existe outro caminho senão ele. Então, que nessa hora você possa separar um período, separar alguns minutos para orar e pedir a Deus por essa luz, por essa revelação, porque eu creio que quando você receber o que Ele tem para te entregar, nós iremos cumprir isso em nome de Jesus. E se você já recebeu e se Ele já te entregou, e talvez você tenha se esquecido disso, talvez você tenha se esquecido do dom que Ele te deu, da promessa dEle sobre a tua vida, que essa seja uma noite de você se relembrar daquilo que Ele colocou nas suas mãos, porque nós cremos que pela alegria que nos foi proposta, Jesus venceu e nós também venceremos. Que nessa hora você possa colocar a mão no seu coração enquanto nós adoramos, e você e Deus, esse é um tempo seu e dele.